Sobre um trabalho do Núcleo Investigativo do UOL em parceria com o Centro Latino-Americano de Pesquisas Jornalísticas. É um negócio da repressão que conta como funciona o mercado de armas não letais e as vítimas dele também. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui a Juliana Dalpiva, que é justamente do Núcleo Investigativo aqui do UOL. Ju, que prazer falar contigo, boa noite. Conta um pouco mais sobre esse trabalho, o que mais conta essa reportagem? Boa noite, Diego. Boa noite a todo mundo que está acompanhando o UOL News essa hora aqui ainda nesse começo de noite. Então, esse trabalho, Diego, como você falou, né, ele foi coordenado pelo CLIP, que é o Centro Latino-Americano de Investigação Jornalística, e também reúne o nosso trabalho aqui do UOL e outros 11 veículos na América Latina. A gente estava querendo entender como que funciona esse negócio, quanto de dinheiro que circula. Também fizemos um levantamento em torno das vítimas graves, tanto as que morreram quanto as que ficaram gravemente feridas nos últimos 5 anos. E aí, Diego, uma parte a gente publicou hoje, dando conta, sobretudo, da história de algumas vítimas desse levantamento. A gente encontrou 203 vítimas, seja de bala de borracha, seja gás lacrimogêneo. A gente teve um caso bastante grave, recente aqui no Brasil, do Genivaldo Santos, no Espírito Santo, aquele caso da Polícia Rodoviária Federal, que prendeu ele dentro de uma viatura e soltou uma granada de gás, e o Genivaldo acabou morrendo asfixiado, e isso está sob investigação agora da Polícia Rodoviária Federal. Do Brasil, a gente também verificou um caso bastante triste em Pernambuco, de um jovem que morreu em 2017 por uma bala de borracha, e também algumas pessoas que ficaram feridas por bala de borracha e perderam seus olhos. Ao todo, Diego, temos 33 pessoas que morreram por alguma dessas armas ditas não letais, mas que de fato causam até a morte, dependendo da maneira como elas são usadas. E temos mais 170 vítimas que ficaram com algum tipo de sequela, ou seja, perderam os olhos ou ficaram com alguma questão de saúde de maneira permanente. Isso em 7 países encontramos morte, em 8 países encontramos pessoas que ficaram feridas de alguma maneira. Agora, Diego, também para quem acompanhar o nosso link da investigação no site do UOL, vai entender a parte do negócio, que eu acho que é uma das questões mais assim, que menos se explorou na imprensa de um modo geral. O Brasil tem um papel muito importante nessa história, porque tem uma das maiores empresas do setor, que é uma empresa que chama Condor. Ela fica em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, na região metropolitana, e ela está no mercado desde 1985. E ela exporta muitas armas, milhões de armas. Pelo que a gente pôde acompanhar, Diego, porque esses dados, de um modo geral, eles são protegidos pelo sigilo das empresas, então a gente levantou tudo que a cidade de Nova Iguaçu exportou para outros países, né? E nós achamos pelo menos 8 milhões de dólares exportados em armamento não letal para 12 países da América Latina desde 2018. É um negócio lucrativo, né, Jô? E as próximas reportagens, elas vão trazer o que mais? Amanhã a gente vai publicar um levantamento sobre o tamanho desse dinheiro. Eu falei aqui o dado do Brasil, amanhã a gente vai falar de toda a América Latina, quanto é que esse negócio que é super lucrativo gerou. Agora, eu também queria chamar, Diego, atenção para um ponto que a gente falou hoje na reportagem, que assim, o mau uso desse tipo de armamento, por exemplo, a bala de borracha, tem uma orientação de algumas empresas para que nunca seja tirado para cima nos membros superiores, ou seja, do tórax para cima, né? Sempre para baixo, sempre para o chão, mirando para o chão. Mas, às vezes, infelizmente, até porque as pessoas ficaram cegas, isso significa que foi atirado em direção ao rosto das pessoas. Então, tem o problema do mau uso, mas a gente também trouxe na nossa reportagem uma questão inédita sobre a Polícia de São Paulo, porque a Polícia de São Paulo avaliou vários armamentos da Condor em 2020, querendo se preparar de alguma maneira para eventuais saques durante a pandemia,
E a Polícia Militar de São Paulo, ao fazer testes com balas de borracha da Condor e granadas de gás lacrimogênio, luz, som, verificou vários problemas. E a Polícia Militar de São Paulo, depois de avaliar tudo isso, inclusive um policial ficou ferido por uma granada, pelo estilhaço de uma granada ao longo desses testes. A Polícia Militar de São Paulo decidiu rescindir o contrato de 21 milhões de reais e depois eles passaram vários meses ao longo do ano passado, já em 2021, tentando renegociar. E aí foram feitas modificações de uma bala de borracha e a Polícia Militar de São Paulo aceitou em novos testes essa munição. Mas as granadas, Diego, as granadas estão reprovadas até agora. E como a gente fez essa reportagem que envolve vários países, a gente acabou descobrindo algumas coincidências. Por exemplo, tem uma senadora chilena chamada Fabiola Campillay, que ficou ferida nos protestos lá no Chile em 2019. E a investigação em torno do caso dela, porque foi um caso muito grave, ela quase morreu, ela ficou cega dos 2 olhos e com várias outras sequelas em função disso. Se descobriu ao longo da investigação lá no Chile que o policial que feriu ela estava portando granadas de um mesmo modelo que a Polícia Militar de São Paulo avaliou como problemático em 2020. Então, assim, essas armas estão circulando no Brasil, mas elas também são exportadas para o exterior. E elas também têm questões, e uma das questões é justamente como é que se avalia, né, realmente a segurança suficiente para dizer que elas são não letais, sabe? Então, já assim, a gente sempre vê isso, né? A gente sempre vê isso em manifestação. Aí teve o caso de Paraisópolis, também foi com gases da Condor. Então, assim, quem entrar lá vai ter um panorama bem completo do material. Mesmo, trabalhando ainda em Curitiba, recebi uma bala de borracha aqui nas costas, ou seja, foi na parte de cima, né? Então, quer dizer, esse critério aí dos membros inferiores, a gente sabe que não é assim que funciona na prática, infelizmente. A gente estava cobrindo um protesto de professores no Paraná em 2014, se não me engano. 14. Quando foi um protesto bastante violento. Muita gente ficou ferida naquele protesto. Muitos professores, profissionais da educação, foi horrível mesmo. Bom, Ju, então quem quiser acessar, aliás, a reportagem, pode encontrar no nosso site, vai estar lá em destaque na home, né? Ainda está. Tem lá, tem também um teaser para acompanhar um pouco de alguns depoimentos em vídeo, também está nas nossas redes sociais, e enfim, quando a gente tiver mais novidades desse tema, algumas coisas a gente vai ter mais amanhã, e também talvez ao longo da semana a gente vai ter mais material, porque tem algumas investigações que a gente ainda está fazendo. Muito bom. Juliana Dalpiva, parabéns a você, mais um trabalho aí brilhante do Núcleo Investigativo aqui do UOL, com essa parceria internacional.